Hello, manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta e as boas entrevistas nos conectam aqui na 92. 984410010. Você vai mandar o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show e você vai aproveitar as ofertas de final de semana especial de verão do GA Supermercados. Aí que tá, olha aqui, ó. Já separou muitas ofertas incríveis para você. Lembrando que elas são válidas de 13 a 15. Hoje é que dia? Hoje é dia 13. Então começa hoje a parada, vai até dia 15. Tem aqui, ó, coração de frango Copacol, bandejinha com quilo, R$20,98. Se você for amigo Giasse como o Maninho, R$19,98. Tá batendo toquinha, né? Deixa eu ver aqui, ó, Brahma, ó, cervejinha Brahma duplo malte, gosto dessa. 350 ml, R$3,18. E aí que tá o bicho? Ah, não, mas não gosto de Brahma, eu gosto de Heineken. Não tem problema. Heineken, 269 ml a R$3,45. Tá reclamando? Não reclama, né, cara? E coração, ó, tem um café maravilhoso, também consumo este, tá? Café Três Corações, 500 gramas, só R$13,98 para quem é amigo Giasse. Então, se você ainda não é amigo Giasse, tá batendo toca, já falei isso aqui. Tá batendo toca, amigo Giasse, tem desconto nos produtos, tá bom? Promoções válidas no final de semana nas lojas físicas do Giasse, de 13 a 15 de janeiro. E tem mais o que? Ah, tem fralda aqui. Então, você que virou pai agora, ó. Fralda Pampers, tá? Comfort Seg, Forte Bag, tá bom? Pacote com 72, tamanho M, tem G, tem XG, tem XGG, tá a partir de 2 unidades a R$74,98. Então o Maninho sabe quanto isso custou, né? Meu já não usa mais fralda, mas se o seu tá usando, demorou, né, cara? Passa no Giasse, pequenos preços, grandes amigos, com certeza. Verão é economia, verão é Giasse Supermercados. E o cara que tá aqui é Bruxaço, gente boa, já tive o prazer de ser cliente dele, um subcliente quase, nem direito foi. E ele tá aqui, o cara agora tá grandão, ele agora já foi vice-presidente da CIV e agora é presidente pro biênio 2023-2024. Como é que eu falo o teu sobrenome? Édio Cunhasque Júnior, acertei ou não? Isso, acertei, pô? Exatamente, é isso mesmo. Ó, mandei bem na primeira. Isso que é polaco, o que é? Polaco, isso polaco? mesmo. Exato. Puxa, que prazer receber, cara. Obrigado, mano, pelo convite, obrigado também à Rádio 92 FM, estamos à disposição também. Estamos felizes de receber, porque você é parceiro oficial nosso na Rádio Araranguá, né, cara? Então não tem como você não tá aqui pra gente bater um papo. Não, obrigado mesmo, a gente já tem um relacionamento antigo com a rádio, né? Também com o Ricardo, com todo mundo ali, realmente é uma história na área de tecnologia, mas também de parcerias, né? Eu tô no associativismo já tem alguns anos e sempre que existe a oportunidade de a gente mostrar um pouco do que a gente tá fazendo, a Rádio Araranguá e também a 92 abrem as portas pra gente conversar um pouco, botar um pouco das nossas ideias e também conseguir ter mais impulso, né? Porque aí é que a gente conecta com a sociedade, através da imprensa, através desse canal muito importante que a gente consegue engajar toda a sociedade e passar a nossa visão, né? Diz uma coisa, você começou no associativismo quando? Em 2012, né, eu iniciei na CIVA por um convite. Tinha um movimento na época chamado CEGESC, que é Conselho Estadual do Jovem Empresário, e eles estavam com o objetivo de abrir pontos nas cidades, nas associações empresariais, para conectar realmente jovens empreendedores e, como todo o negócio, né, todo o ramo empresarial, que realmente faz a coisa acontecer, é a conexão, é o contato, a parceria, né, conhecer 90% gente. De qualquer negócio é relacionamento. Exato. Não tem jeito, cara. E esse movimento até muito inovador no país, o CEGESC começou com isso, e a gente entrou na CIVA por esse convite e até então estou lá, né, desde 2012, aprendi muito com essa trajetória, com o associativismo, aprendi muito com os relacionamentos e com as amizades que a gente criou, e ao longo do tempo isso foi aumentando, a gente foi também entendendo um pouco mais da responsabilidade que é e também contribuindo com a sociedade e participando também cada vez mais, de uma forma mais efetiva, né? Mas o associativismo ele não é para todo mundo, né, cara? Então, tu tem que entender um pouco, né, mano, assim, do quão irrelevante e importante é tu se associar a outras pessoas, porque querendo ou não, né, a gente não faz nada sozinho. Se tu quiser aplicar alguma coisa, se quiser executar ou botar alguma ideia, tu tem que te relacionar. E o grupo, né, as pessoas que se envolvem no associativismo, sempre tem aquele sentimento de contribuir, né? E querendo ou não, quando tu contribui, tu aprende muito também, né? Com as pessoas, com as conversas, com as conexões. E o associativismo abre muito essa visão, assim, né? Um meio voluntário, na grande maioria deles, né? Que de alguma forma também outras pessoas com as mesmas boas intenções, com os mesmos ideais ali, congregam para conseguir fazer ações que beneficiam a todos, né? Não, mas é um meio voluntário onde você desprende muito dinheiro seu, inclusive. Exato. As pessoas não têm noção disso, cara. Faz parte. Eu digo sempre que é como se fosse uma faculdade, né? Ali tu coloca, mas de alguma forma também tu aprende muito com, né? Eu acho que a grande riqueza é
a essa conexão com as pessoas, tu aprende muito na vivência com as pessoas, porque né, a gente estuda, vai pra faculdade, e aquele conhecimento teórico, tu tem que aplicar de alguma forma, né? Tem uma lógica que eu gosto de dizer que na prática a teoria é outra, né? E conversando com gente prática, tu acaba aprendendo muito também. Tá, mas o negócio, o seu negócio, o Ed, o empreendedor, nasce quando? Então, eu tinha 22 anos, minha família, meu avô já tinha negócio em Araranguá, na área do comércio, gostava de empreender, minha avó também, e eu vim um pouco dessa geração, né, meu pai nunca foi muito do empreendimento e minha mãe também professora. E só que eu sempre tive um pouco essa, como se diz assim, essa vontade de colocar o negócio, porque, né, a gente vê as coisas realmente acontecerem, tem uma autonomia, uma liberdade maior de executar. E com 22 anos, eu tinha trabalhado já uns 6 anos na Contato Internet, que era um provedor da região. Já foi meu cliente. Já, com certeza. Já foi isso meu mesmo. cliente. Eu fiz o site da Contato. Exato, exato. E na época, e depois de um tempo também, comecei a me relacionar um pouco mais com outras pessoas que eram empreendedores, me fortaleceu esse sentimento de colocar um negócio. E com 22 anos, então, a gente bem imaturo, mas de alguma forma com bastante vontade. Às vezes a vontade vence. A melhor coisa que tem é ser imaturo, cara. Aí você faz coisas, senão você não faz. Não, a gente olha pra trás e vê assim, meu Deus do céu, como, né, de alguma forma aquilo me ajudou muito. Comecei cedo, aprendi muito antes, muitas coisas. Eu quero saber se você faliu, perdeu muita grana. Isso aí conecta as pessoas. Então, dizer que é sucesso, todo mundo gosta de falar. Então, eu não, né, a gente tem vários tipos de falência, né? A gente pode falar que teve alguns no aspecto financeiro 100%. Eu já tive vários altos e baixos no negócio. Teve época. Mesmo quebrar, cara? Não, quebrar, trancar não, mas eu, como diz, a gente trabalhava muito, né? Eu, quando comecei a enxergar um pouco mais esse negócio, comecei a perder muito dinheiro, eu olhava pra dentro do meu negócio e via assim, cara, tem gente aqui que tá ganhando bem mais do que eu, e eu tô aqui remando e tendo que dormir dentro da empresa. Eu tinha um colchão na minha sala. Mais que tu. Sim, lá no, né? A gente sempre investindo muito, mas e também sem muito conhecimento financeiro, tu acaba criando também um passivo de conhecimento de gestão financeira. Então tu vai criando conta, e de alguma forma chega uma hora tu vê, meu Deus, essa conta, como é que eu vou dar um jeito de pagar? E aí é obrigado a tirar a bunda da cadeira. Não, mas sempre deu jeito de pagar. Sempre, mas como é que tu vai dizer isso pro guri de 22, 23 anos? Não era tão fácil, né? Assim, sem uma referência, sem amizades naquele momento. E, cara, foi legal. Pra mim, toda a experiência, essa realmente no aspecto financeiro. Tá, mas você já começou a Cisdado, é isso? Comecei a Cisdado. Esse foi o primeiro negócio? Primeiro negócio. Ali eu tive uma sorte. Assim, você sai da Contato e já faz, é isso? Coloca o negócio, exatamente. E como eu sempre fui muito tranquilo de relacionamento, assim, mano, gosto de conversar com as pessoas, de conhecer um pouco mais, e as pessoas sempre gostavam desse aspecto, sempre me abriram portas, né? O meu primeiro cliente foi a própria Contato, porque daí eu conversei com ela, fiz um acerto, assim, ó, né? Ela assim, não, mas eu quero que tu continue me atendendo, assim, a primeira cliente Contato. Segundo cliente foi a Unisul, a rede Unisul. Pô, legal. Pô, tinha, né, na época... legal, já começou legal, porque o que acontece? A Unisul, ela tinha algumas frentes para quem era calouro da área de sistema de informação, era como se fossem os hackathons, né? Lá tinha algumas maratonas, algumas coisas, eu sempre me destaquei muito nessa parte, porque eu gostava, né? Tá, você é programador? Programador, comecei... Sempre, comecei com 9 anos, né? Tá, mas você não tem cara de nerd, pô. Não tenho, né? Não, mas é que a gente vai mudando com o tempo, e guarda um pouquinho, muda um pouco aquele semblante, né? Então eu comecei mas era o nerd clássico, né? Imagina, ficava... Olha, eu chegava da escola meio-dia, ia pro computador e ficava até 1, 2 da manhã, e no outro dia acordava e ia pra aula de novo. Comecei muito cedo, assim, a mãe, depois do curso que eu fiz ali nos 8, 9 anos de informática, ela comprou um computador e de lá pra cá, igual o celular hoje, né? Muita criançada fica conectada, o meu era o computador, ficava ali e comecei a gostar muito daquilo, gostava de lógica, gostava de aprender, criar coisas novas. Eu tive que aprender a formatar o Windows na marra, né? Porque eu estraguei... Todo mundo, né? O pai estraguei a primeira vez, o pai pagou, estraguei a segunda, o pai pagou, a segunda uma semana depois da primeira. Aí a segunda o pai pagou, falou assim, ó, seguinte, deu? Essa segunda eu paguei, agora te vira, meu velho. E aí o cara tem que aprender, né? Foi mais ou menos a mesma coisa, assim. Tem que aprender, né? Começa formatando o Windows, aí vai... Entre outras drogas, né? Depois, né? Não, era engraçado assim, né? A gente, como diz, criava um problema no sistema operacional e outro em casa, porque tinha que deixar funcionando, senão lava problema, né? Mas era legal, uma coisa que eu achei muito legal, assim, na época do Mirk, não sei se tu chegou a... né? Era toda aquela febre, todo mundo conversar, criava grupos e tal. E aquilo também, além dos contatos, das amizades que a gente fazia, comecei a programar ali, criei alguns scripts. Tinha o Ninja Script, tinha outros, né? Cada um tinha um. Eu fiz alguns bem legais lá também. E aqueles scripts, assim, acabou meio que o pessoal
baixava, assim, pô, que legal. Aí fiz um site pra botar o script pra baixar, começava, eu era OP de alguns canais legais ali. Isso era, como se diz, acabou, virava meio que a pessoa vinha conversar muito sobre isso, né? Como é que tu fez? Que tu tirou? Então, quanto mais as coisas aí iam acontecendo, mais a gente gostava daquilo, né? E aí, cara, comecei numa sequência, fazia muito em casa, assim, quero fazer um programinha de, sei lá, um formulário para cadastrar alguma coisa. Depois comecei a fazer um sitezinho, comecei a fazer um pouco back-office, pegar alguns scripts e fazer algumas coisas acontecerem. E aí, tu vê, dos meus 10 até os 17 era tudo hobby, né? E quando eu comecei a trabalhar, eu recebi meu primeiro salário para fazer aquilo que eu sempre fiz de graça, assim, meu Deus, tô me pagando para fazer aquilo que eu gosto de fazer, né? E foi engraçado porque, assim... Mas ganhou grana ou não? Ganhou grana? Então, posso dizer que assim, vários projetos assim deram muito certo. Pra mim, as coisas que foram acontecendo ao longo do tempo foram boas, assim. Eu tentei piratear CD uma época com os amigos aí, mas eu fui muito mal sucedido. Né? A minha vida bandidagem não deu certo, cara. Não, né? Não deu, não. Assim, a área de tecnologia, ela abriu muitas portas, né? Claro, lá atrás era um perrengue, né? Porque ninguém acreditava em nada, era tudo muito complicado. Era tudo, sei lá, cara, nada funcionava direito também, né? Era tudo uma loucura. Daí, como se diz, tu olhava aqueles sistemas, as empresas grandes, na época tinha DataSul e outras, né? Cara, tu olhava aqueles dinossauros, assim, meu Deus, como é que... Porque, né, querendo ou não, a tecnologia, ela foi se desenvolvendo, né? E ao longo do tempo eu vi assim, cara... que bom que a gente pegou bem o começo, porque tu aprende muito da base, né? A gente instalava servidor Linux, instalava servidor de PHP, configurava, fazia, como diz, na época ainda era mais fácil até tu hackear algumas coisas, não tinha muito essa questão de regulação hoje, e ou seja, tudo isso foi criando um know-how que na época era só brincadeira e depois hoje é sério, né? Tu vê que tem muita coisa assim. Mas quando é que você ganhou grana mesmo, assim, programando? Você falou, pô, agora o negócio ficou interessante. Porque, cara, você ganhou o primeiro salário, mas não imagina, foi muito grande. Isso. Na época eu fiz assim, eu tirei algumas certificações, né? E tinha algumas linguagens que estavam assim bem em alta, né? E uma delas era o Java. Quando o Java começou a ascender ali em 2006, 2007, 2008... É complexo o programa. Complexo. Aí eu fiz a certificação Java. Eu tirei o primeiro nível de Java, né? E era o JSE, na época da SAM. Eu fiz a prova e o curso em Curitiba. Né? Estudei bastante, gosto bastante de complexidade, coisa assim. Aí tirei o certificado e ali algumas pessoas começaram a me procurar, né? E uma delas também, assim, eu lembro que na época eu fui fazer uma consultoria em 2008, 2009 ali. Eu lembro que eu cobrei R$400 a hora. Foi mais ou menos isso para dar uma consultoria. Assim, cara, que legal. Por quê, né? 2009 tá louco, cara. R$1.000 a hora hoje. Mas não tinha gente. Não tinha muita gente que fazia. Então, tinha um software, um cara queria assim, não, eu preciso colocar isso a rodar, criar a engenharia desse projeto. Assim, não, ele vai custar tanto, né? Eu vou levar um tanto de trabalho aqui. Mais ou menos minha conta era em hora, porque na época a gente tinha aprendido um pouco nas outras cidades, em Curitiba e tudo mais ali. E eu pensei, não, fechado. Vambora. Aí fiz alguns projetos ali, foi bem legal, as coisas funcionaram super bem. E dessa porta abriram várias, né? Antes até de colocar esses dados, eu queria testar o meu, como diz, né? Se eu era bom mesmo, né? Aí me inscrevi pro Santander, pro Bradesco, pro Itaú, para DataSul e para Unisul. Todos eles processo seletivo e Nexera até na época. De programação. Passei em todos eles num nível bom, assim. Desempregado eu não vou ficar, então posso colocar qualquer coisa, me arriscar agora e fazer a coisa acontecer. Você vai contar isso na volta, eu tenho o prazer de receber Edio Cunhasque Júnior, acertei, né? Bom, isso. Edio Júnior, num bate-papo aqui, vamos falar um pouco mais da associação comercial aqui no Manos Radio Show, a gente já volta na 92. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta e as boas entrevistas nos conectam aqui na 92. 984-410010, manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show e hoje eu recebo ele, empresário, o cara empresário bacana, né? Tem vários clientes bons, tá vendo aqui, peraí, Instituto Mix, Instituto Neymar Júnior e Governo de Santa Catarina, Edio Cunhasque Júnior. Ô, Bruxo, você tá bem, cara, tá precisando da carne seca agora, pô. As coisas vão acontecendo, né? Tá como bacana, eu falei, né? Os projetos, a gente sempre tem aquela visão, né? Tem que subir a barra, né, mano? As coisas a gente, além de só fazer bem feito, mas a gente quer também conectar e fazer com que a gente consiga ser validado nos projetos. Então, o Instituto Mix a gente começou lá atrás, por toda a estrutura de franquia que foi gerenciada ali. Também tive a oportunidade de criar essa nova estrutura
da parte de tecnologia. Então ali a gente atendeu desde o começo. Também o governo do estado foi um projeto bem interessante, um projeto também de EAD, foi um software que a gente colocou para as pessoas que gostariam de se capacitar, tanto na área de programação, como também confeitaria, enfim, várias áreas assim. Acabou que também foi um projeto com bastante sucesso, Qualifica SC era o nome do projeto. E também o Instituto Neymar foi um case nos últimos, assim, foi no ano passado, ano retrasado, né? Porque agora a gente virou o ano. Você fornece o que para essa galera aí? Então, para esses dois projetos é uma plataforma EAD. Então, um aplicativo, né, que a pessoa pode estudar, aprender, tem cursos, tem todo como dizer assim, um fluxo de ensino diferenciado, né, realmente focado em ser prático e com conteúdo de qualidade. Então, o que a gente desenvolve são as ferramentas, esse aplicativo e a plataforma EAD. Para o Instituto Neymar, para o Instituto Mix é toda a área de gestão mesmo, realmente. A gente está falando da franqueadora, da regional do estado, né, e também da franquia. Então ali foi toda a plataforma mesmo, e depois também o EAD. Então o EAD virou realmente o que conectou na pandemia todos os alunos da rede Instituto Mix, são mais de 1.800.000 hoje, foi através desse software EAD. Foi um grande desafio, a gente conseguir convergir tudo isso para funcionar, e, como diz, esses desafios vão tornando a gente cada vez assim mais, né, vai deixando a casca mais grossa. Vai deixando a casca mais grossa, né? Então, nesses desafios, quando a gente é bem sucedido, as pessoas querem saber o que realmente a pessoa fez e o que dá de resultado. E essas portas vão se abrindo, ainda mais quando ninguém tem uma solução, quando oferece uma solução que ela é prática, abraço, né? Abriu. Tá, mas eu quero saber se dá tempo de gerenciar a Siva, né? Não dá tempo. Então, na realidade, a Siva, assim, como a gente já está há bastante tempo... É uma associação tranquila? É uma associação, assim, ela é uma associação bem ativa, né? Ela participa de várias frentes, todos os conselhos da cidade, a Siva tem representatividade. Também, a gente tem várias frentes dentro da Siva que o objetivo é fortalecer o empresário do Vale do Araranguá. E também a gente, como diz assim... colocar em prática vários pleitos que são muito relevantes para o desenvolvimento empresarial e também social. E eu vou te dizer que assim, né, a gente arruma tempo para tudo, sempre tem uma lógica que eu gosto de falar, que é gerenciar poucos, gerenciar muito, só depende da forma com que tu gerencia e as pessoas que tu conta. A Siva tem sempre um formato assim, né, hoje são em 40 diretores e mais... Quantos associados? Conselheiros. Tem 380 associados. Mas bacana. Representa, né? Uma região assim que a gente está buscando sempre ampliar, mas representa toda uma entidade empresarial, toda uma região, um grupo empresarial da região que realmente é muito relevante. Mas quais as maiores demandas, Edio, de uma associação como a Siva? Então, né? Cada momento da associação, ela vai buscando sempre um caminho a ser desenvolvido, né? A gente tem alguns pleitos sociais, que são, no caso de desenvolvimento regional, a BR-285, uma BR que começa em Araranguá e vai até divisa com a Argentina, então corta todo, né, a nossa geografia de uma ponta a outra, e a gente tem isso é muito importante para a economia da região, isso é um pleito bem importante que está sendo, né, agora a Serra da Rocinha, ela está sendo toda pavimentada, e isso é um pleito que, né, a Siva também encabeçou. Temos também a questão da UFSC em Araranguá, que é uma universidade federal que se instalou ali e ainda carece muito de muitas demandas, estrutura, e também a gente quer poder atender a toda a nossa região, e de alguma forma também que a UFSC tem essa estrutura, então cabe da gente também cobrar e acompanhar todo esse desenvolvimento. Além disso, também a gente está com um foco muito grande, né, entendendo que são 17 universidades que tem na região do Vale do Araranguá, um polo educacional, e muitas dessas faculdades ensinam tecnologia. Então, como diz, a falta de mão de obra dos outros lugares é uma formação da nossa região. É um baita de um potencial, e a gente está buscando muito fortalecer tanto a área de incubação de empresas, estimular startups, estimular a mão de obra, como também tornar a nossa região, a região do Vale do Araranguá, como um centro de inovação. O que a gente ganha com isso, né? Ganha oportunidades de congregar sempre empreendedores que já têm negócio, como também formação de mão de obra e estimular a gente a empreender. Nada melhor, né, do que a gente fazer com que a pessoa tenha uma consciência daquilo que de alguma forma ela contribui empreendendo, porque, né, é de fato aquilo que ela acredita. Mas às vezes isso às vezes não é decepcionante, cara? Às vezes você investe tanta energia, né, e não retorna. Então, faz parte do jogo, né, mano? Um dia a gente tem que chegar, acordar e dizer assim, ó, eu vou passar por isso, né? Tem que olhar e dizer, vou querer me dedicar a tal ponto de isso voltar. Cada um tem uma forma de lidar com um problema.
E a melhor forma de lidar com o problema é tu tendo gente que passou por bastante problema com um parceiro. Então eles vão sempre te dando um pouco mais daquele suporte. Eu tive a oportunidade de conhecer muita gente que, né, no lado psicológico, posso dizer assim, ajudou muito a passar por muita coisa, né? E aí tu começa a ver, pô, mas o problema dele é maior que o meu. E de alguma forma diz, não, tem que ter estômago para passar por isso. Vambora. E é o jogo. Tem que, né, um problema financeiro, um problema grande que acontece com algum cliente, uma situação que vai acontecendo, sempre decepciona a gente, mas é aquela, né? Eu aprendi talvez assim, na forma mais complexa da história, que a melhor solução a gente encontra sozinho, né? Fechado em casa, com a cabeça baixa, com papel branco na frente, escrevendo algumas coisas que acredita. E também estudar muito, né? Mano, eu vejo assim, como é que a gente consegue lidar com grandes problemas? Quando a gente conhece um pouco mais a gente mesmo, né? Esse autoconhecimento. E de alguma forma assim, né? Quando tu tá com tem um amigo meu que fala, né? Um homem com uma grande dor, ele caminha até mais bonito, porque ele tá sempre se cuidando, né? Tá. E aí o que acontece? Chega em determinado momento que tu tá com um grande problema, cara, aí tu começa a perceber um pouco mais o valor de algumas coisas e como tu consegue sair daquela situação, né? Tu tá num problema, continua andando, não pode parar pra pensar, tu tem que continuar fazendo, pensando, raciocinando. E uma coisa que eu gostei muito sempre é de parar pra pensar. Todo mundo faz. E o que eu acho que é o mais importante? Tu fazer uma autoavaliação, ver as tuas dores, cara, porque isso, querendo ou não, né? Como é que tu vai elencar os teus erros se tu não para escrever sobre eles e relembrar quando tá tendo uma nova ação? E também ver o que te incentiva, né? Tem duas frentes, né? O que é o teu Red Bull e o que é a tua criptonita. Cara, a minha criptonita, o que é? Pô, faço essa ação todo dia, que isso aqui me deixa mais cansado, essa outra vai me... E o que é o meu Red Bull? Eu gosto de tecnologia, eu gosto de relacionamento, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então, né, eu colocar a cabeça na geladeira, tentar esfriar um pouco os ânimos, porque a emoção sempre ela te coloca numa condição, dependendo da situação, mais vulnerável para qualquer situação. E depois, beleza. Aqui são os meus caminhos, né? Como diz, deixar o tempo passar, dormir um pouco, acordar com a cabeça um pouco mais limpa. Cara, agora... Uma boa noite de sono resolve 90% dos problemas, né, cara? Vou te dizer que assim, depende da hora que tu acorda, né? Tem noite que às vezes tu acorda mais 5 da manhã pensando no problema e vai longe. Obrigado pelo carinho, cara. Prazer te receber, pô. Obrigado também, mano. Desejo sucesso aí na gestão. Eu sei que o associativismo não vai acabar na tua gestão agora, né? Pra você, eu sei que vai muito mais longe. Imagina, a gente tá à disposição sempre, eu gosto sempre de trabalhar e fazer com que as coisas também, elas fazem muito sentido pra mim, né? Eu gosto de fazer sempre as coisas que realmente fazem sentido. E associativismo, a associação, as pessoas, conexão, isso pra mim é um dos meus Red Bulls, né? E agradeço aí pela oportunidade de novo, pela imprensa, sempre muito importante. Obrigado pelo carinho. Ajudando a gente a transmitir tudo que a gente acredita, assim. Edio Cunhasque Júnior, ele que é presidente da CIVA agora para 2023, 2024 no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos associativistas.